Boa tarde, Lívia. Eu gostaria de agradecer a sua presença ao Media News, dizer que estamos à disposição e desejar meus sentimentos também à família, né? Bom, para a gente começar, eu queria saber de você e da família, né, como foi receber a notícia, né, do cumprimento dos mandatos de prisão temporária contra os PMs da Rotan. Quer dizer, os policiais que são agentes do Estado, né, pagos para defender o cidadão, possivelmente podem ter matado seu pai. Qual é o impacto disso, né? O que significa isso para você e para a sociedade também? Boa tarde, obrigada pelo espaço que vocês cederam a nós, já pela segunda vez. A gente recebeu essa notícia, foi uma surpresa muito grande. Nós não esperávamos que fossem tantas pessoas, né? Não foi só uma pessoa, a gente já tem várias pessoas com probabilidade, talvez, a gente não sabe se existem mais envolvidos. Foi como reviver o dia que aconteceu, porque a gente está falando de policiais militares, de pessoas ali dentro, não da instituição, até porque foi a instituição quem prendeu, né? Mas nós ficamos extremamente surpresos, porque eu já tinha dado entrevistas anteriormente que quando aconteceu o fato, a polícia estava passando ali, a gente ficou extremamente confuso quem fez isso, porque tinham policiais ali na hora, então isso caiu assim, a gente jamais esperava algo desse tipo, que fossem policiais envolvidos, né? Da mesma forma que a sociedade ficou surpresa, nós, a família, ficamos também, porque as notícias que a gente soube foi as mesmas que todo mundo soube, até porque não é passado nada, é uma investigação sigilosa, não é passado nem para a família. A gente soube pela mídia, tanto quanto a população em geral. E qual que é o impacto disso, né, para você? O fato de serem policiais, independentes, são criminosos. Concordo, são pessoas ali dentro que deveriam estar pela nossa segurança. Mas eu acho que o fato maior é quem teve o poder de contratar policiais, ainda mais policiais da Rotan. Entendeu? Quanto foi pago para um policial desse? Porque esse crime não foi. Meu pai não tinha nenhum atrito com policiais. Eles foram apenas os executores. Mas quem mandou? Isso nos assustou muito mais. Quem tem o poder, quem tem de contratar policiais para fazer um crime desse? Então, o nosso impacto foi muito maior por isso. Lógico que isso nos abalou muito, né? De saber que quem poderia estar dando a segurança para nós são criminosos. Isso nos deixa mais inseguros ainda. Nós ficamos com uma insegurança muito grande, uma insegurança com relação à nossa vida mesmo, medo de morte. Aí, sabendo que podem ser que foram, né, policiais envolvidos, isso gera uma insegurança muito maior. Perfeito. Há expectativa de que isso acelere a elucidação do caso? Chegando aos executores, nós acreditamos que é muito mais fácil chegar aos mandantes, né? Mas porque eles já localizaram a moto, localizaram a arma, tanto é que foi uma arma extremamente profissional, difícil de ser encontrada, né? Foi uma arma adaptada para ser uma metralhadora. Nós sabíamos desde o início que quem fez era muito profissional, né? E ser da polícia talvez já tinha um treinamento muito maior, né? Quem fez, mas a gente acredita sim que agora fica muito mais perto. Foi o que se chega dos executores, é mais fácil chegar no caminho do mandante. Eles conseguem fazer essas investigações, né? Essas ligações, agora investigações com telefone, com tudo, e eles estão presos, talvez possam falar alguma coisa, mas o nosso medo é de acabar esse período aí de prisão preventiva e liberar e não dar em nada. Também temos essa insegurança. Os mandatos de busca e apreensão dessa fase trouxeram alguma evidência concreta que a Polícia Civil compartilhou com a família? Não, as investigações são extremamente sigilosas. Nós tentamos, não posso falar, nós fomos até a delegacia para saber algumas coisas, mas a gente também sabe que isso faz parte do trabalho deles, né? De como funciona isso, que não podem expor nada, até para
para as investigações correrem mais rápido, né, para não acontecer nenhum vazamento de informações. Perfeito. Na operação de novembro de 2024, os advogados do escritório JB Advocacia foram alvos. A família acredita que há uma ligação entre esses nomes e os PMs presos agora? Nós não temos como afirmar nada. Haviam processos, sim, né? Processos que eu falo, meu pai tinha uma série de processos, até por ser advogado, que tinha a outra parte, pessoas nesse escritório, mas a gente não tem como afirmar. Igual da mesma forma que você falou, nós fomos pegos de surpresa que foram policiais, a gente não... É impossível. Eu acho que a própria polícia saberia muito mais informar isso, porque, como eu disse, para contratar policiais, isso foi um crime extremamente caro, foi um crime muito bem pensado, então a gente não tem provas de nada. Além da disputa agrária em Novo São Joaquim, investiga-se que o crime teve relação com dívidas ou transações financeiras. Há algo que a família queira esclarecer sobre isso? Não, eu acho que não tem nenhuma relação com dívidas, até porque a gente teve acesso a todas essas questões. Esses processos todos do meu pai, nós só tínhamos mesmo os processos vinculados a questões agrárias, não tinha nenhuma dívida financeira ou qualquer outra coisa relacionada a isso, que nós tenhamos conhecimento. Há suspeitas que o mandante possa ter conexões políticas ou influência institucional. A família teve acesso a informações desse sentido? Não, de forma alguma. Não tem como afirmar se tem alguma conexão com política ou com alguma instituição. A única coisa que a gente tem como, por evidências e não por provas, como eu disse anteriormente, que foi um crime muito caro e que tem que ser alguém com influência para contratar pessoas de dentro da polícia. Mas isso não cabe a nós falar quem é, até porque a gente não sabe, né? Se a gente soubesse, essa pessoa já estaria presa, ou pelo menos teria um processo em cima, ou alguma coisa em cima. Os PMs presos eram conhecidos do Renato Neri ou tinham histórico de atuação em conflitos agrários? Não tinha. E assim, é muito, não falo estranho, mas peculiar talvez, que tenham sido policiais, porque meu pai nunca, por exemplo, se envolveu em processos criminais. Nunca houve processo criminal. Então, é muito claro para nós que isso, eles são meros executores. Entendeu? Existe, nosso questionamento hoje muito quem mandou matar o meu pai? Não quem matou. Quem matou para nós foi só, não falo que é irrelevante porque não é, mas assim, foi uma pessoa contratada. Foi uma pessoa contratada para fazer ali, no caso, um grupo, não sei, porque foram tantas pessoas envolvidas que podem vir a ser mais pessoas. O que é isso? É um grupo de extermínio? É uma milícia? Ninguém sabe nos afirmar isso. E como foi para você saber que, né, tantas pessoas estão envolvidas nisso, né? Qual é a sensação? Quando isso veio à tona, no dia 6 de março, né, nós ficamos sabendo, eu, a minha irmã, até o nosso advogado, o meu irmão, a gente ficou extremamente abalado, porque nesse momento nós estamos exaustos. Exaustos que eu falo, nós estamos há 8 meses em cima disso, vendo os processos do meu pai, o que tinha relação, o que não tem, o que pode ser, o que não pode. Nós também ficamos com esse questionamento diário. E quando aconteceu, a gente estava literalmente pronto para a guerra. Agora nós estamos extremamente cansados. E ver que não foi um executor, e sim podem ser vários, existem várias pessoas envolvidas, isso nos abalou muito, porque nós estamos adoecidos. Porque, por isso que eu falei, isso aqui é o quê? É um grupo de extermínio? Foi um grupo de pessoas? É isso. E assim, que faz isso numa das avenidas mais movimentadas da cidade, como se não temesse nada. Exatamente. Nada. Então, você não está em paz ainda? Não, de forma alguma. Acho que ninguém da minha família, a gente está em paz.
Com as prisões, né, a família se sente mais segura ou ainda tem a represália? Há medidas extras de proteção sendo tomadas ainda, né? Como que a família está se sentindo nesse momento? Eu acho que essas prisões são apenas prisões preventivas, né? São prisões para investigação, para aprofundamento, para chegar em alguma coisa. Não tem como a gente ficar tranquilo, né? Sobre medidas de segurança, se a gente está ou não tomando, eu acho que isso é muito pessoal, né? Pra gente até expor isso, esse tipo de coisa. Então, assim, se em algum momento essas prisões eles forem liberados, né? Qual é o sentimento? Porque é uma prisão preventiva, né? Não é definitiva. Eles podem ser liberados, né? Como existe no próprio... nas pessoas que foram pegas, eles já tinham sido envolvidos em outros crimes. E estavam soltos, né? Tinha ali provas de que estavam envolvidos na simulacro, em tráfico, e solto. Então, a gente pode ser solto a qualquer momento. É como se ficasse impune. Em relação se a família está tomando algum cuidado, né? Reformulando a pergunta, quando você sai na rua, você se sente segura, né? Qual que é a sensação da sua família, dos seus filhos, né? Eu vi numa primeira entrevista que você falou que, né? Qual é a sensação de estar na rua, assim, né? No carro, você toma os cuidados, né? Como tá esse sentimento? Esse sentimento de um medo constante, eu acho que já passou, até porque a gente precisa viver, né? Senão eu não vou, a gente vai literalmente adoecer. Não existe mais. A gente não tá com essa insegurança doentia, né, de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Nós já estamos um pouco mais tranquilos, mas existe uma insegurança contínua, até porque, da mesma forma que a população que tem as informações não sabe quem fez, o que está acontecendo, quem está envolvido, são esses policiais, são mais pessoas, são pessoas, como eu falei, são pessoas de dentro da entidade. A gente não pode afirmar que são policiais, porque são os mesmos. A Polícia Civil está fazendo um bom trabalho, senão não teria chegado aí. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Mas, sim, de alguma forma a gente está. Quando a gente sai, não é da mesma forma. Até... pessoas que se aproximam, novas, a gente não sabe se tem segundas intenções, se tem intenções para saber mais sobre o caso ou de algum outro detalhe. Perfeito. O advogado da família falou algo, né? Se vai haver a previsão de denúncia do Ministério Público contra essas pessoas, né? O advogado da família comentou algo sobre... Não, assim, o que é sabido que foram colocados mais promotores ali no caso para investigação, mas isso a gente não tem conhecimento. A família identificou algum ponto que ainda não foi explorado pela polícia e que considera crucial? Algum ponto da investigação, algum detalhe? Não, tudo assim, nós tivemos um livre acesso com a polícia de tudo que a gente achava que poderia ser pertinente, pessoas, informações, tudo foi dito. E ainda o delegado Bruno, que está à frente, ele nos deixa de portas abertas para novas informações, para algo que consideramos relevantes, notícias que saem na mídia, ou mesmo coisas que nos enviam, ou alguma coisa que a gente lembre. Isso, assim, não tem. Com relação à investigação, a gente está tendo uma boa relação com a polícia. E como que está sendo essa rotina, né? Você tem frequentado a delegacia, você tem contato constante com o delegado Bruno Abreu, né? Como está essa comunicação? Não, assim, quando assim, eles deixam essa porta aberta, quando a gente precisa falar alguma coisa, a gente vai. Se tem igual... quando estourou essas investigações, nós procuramos ele para saber algum posicionamento de como está. Ele só fala o que está na mídia, o que a gente pode saber e o que cabe falar, e mostrou prontamente a quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa investigação, a quantidade de investigadores, de policiais. Tem muita gente que está atrás, nos bastidores, investigando isso. Como tem sido lidar, né, com essa nova fase da investigação após meses de angústia, né? A sensação é um pouco de alívio ou ainda há uma frustração pela demora, né? Quanto tempo você acha que ainda pode se estender tudo isso?
a gente não tem como precisar nada, né? Existem casos que são resolvidos em 6 meses, em 1 ano, em 10 anos. Então, a própria polícia fala isso, né? E desde o princípio foi falado muito da complexidade desse caso, que era um caso extremamente complexo, por não ter deixado pistas, rastros. Então, isso foi falado muito para nós. A gente não sabe quando vai ser, a gente acredita que agora, pegando os executores, possa chegar mais rápido, mas a nossa preocupação não é que não seja, mas o foco deve ser quem mandou e não quem fez. Porque, como eu falei, quem mandou fazer é o principal responsável. Quem executou só fez um mero trabalho, que deve ter feito outros, então, assim, que pode nem ter conhecimento, né? Que geralmente quem mandou outro, que mandou, que contratou, a gente precisa, o nosso foco é chegar no mandante. Mas há uma frustração ainda pela demora? Sim, né? A gente, como isso foi uma bomba, né? Quando aconteceu, a gente achava que isso poderia ser resolvido em 30 dias, em 60 dias. A gente viu que podia ser 6 meses, agora eu não sei se podem rolar anos, assim. Existia uma ansiedade muito grande da gente saber alguma coisa. Hoje já está mais calma, porque a gente viu que as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Como a família pretende honrar o legado dele, né? Especialmente agora que o caso ganha novos capítulos. Eu já falei anteriormente que essa é uma pergunta difícil, porque o meu pai, ele era um defensor contínuo, constante da verdade, assim, tanto é que já se passaram 8 meses e não tem nada que prejudique a imagem, que descobriu em celular, que tiveram acesso nos computadores, nada da conduta dele, porque ele acreditava, meu pai sempre acreditou na justiça, que se a gente procurar, se você for numa segunda instância, isso não vai ser impune. Tanto é que ele era esse advogado extremamente combativo que acreditava. Então nós acreditamos que com a resolução desse caso, se a gente conseguir chegar a quem realmente executou, quem fez, seria a maior forma de honrá-lo. E a gente procurar essa resolução, como eu falei, em todos os momentos, de forma lícita, assim como ele fazia. Então vocês vão até o fim, não importa o tempo que demore. A gente vai até onde a justiça nos permitir. Perfeito. Mesmo com as prisões, há preocupação de que os mandantes não sejam identificados, né? Como avaliam o risco do caso ficar incompleto? A gente não tem como precisar isso, mas nós não podemos nos esquecer que a gente mora no Brasil. Existem muitos casos que ficam impunes, que não chegam, que param por ali, que pessoas que eram para falar, para denunciar, elas ficam quietas. Então isso pode acontecer, né? Lógico que pode. Podem ser silenciadas, não sei. Mas nós acreditamos, por conta de como andam as investigações, que isso será resolvido. E caso não sejam identificados, né? Qual é a sua caso posição? não sejam identificados, caso chegue um tempo que não ache ninguém, eu acho que a justiça cabe a Deus, porque senão nós vamos morrer. Se a gente for procurar a vida toda por uma sede de vingança, sei lá, por achar alguém, isso vai adoecer a família. Então, a gente, igual eu disse desde o início, nós vamos procurar todas a resolução de acordo com o que a justiça nos permite, entendeu? Se não chegar a ninguém, se passar, sei lá, 20 anos, a gente acredita que a justiça cabe a Deus. A senhora confirma que a família fez um acordo financeiro com pessoas que foram denunciadas por ele um pouco antes de morrer? Um pouco antes, então assim, no caso, não seria a família, sim ele, né? Ele teria feito algum acordo. Não, meu pai estava talvez tentando uma negociação, mas não foi feito nenhum acordo antes dele morrer. Ele estava tentando algum tipo de negociação aí. Mas posterior à morte, a única coisa que a gente fez é tentar sair de todos os casos, de tudo que pudesse ameaçar a nossa segurança. O que gostariam de dizer as autoridades, né, e o público que acompanha o caso, especialmente agora que ele parece estar se desenrolando?
O foco hoje que a gente vê da mídia muito é quem matou o Renato Neri. O nosso foco e nossa preocupação é quem mandou matar. Quem mandou matar, porque como eu disse desde o início, quem matou foi um mero contratado. Perfeito. Lívia, ficou alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não perguntei, que você acha relevante, acha necessário, né, expor a público, a polícia? Não, eu acho que a gente conseguiu falar tudo que poderia, que eu falei ou que eu achava que era pertinente. Nós aguardamos a resolução, nós acreditamos que a Polícia Civil está fazendo um trabalho correto, tudo que está ao nosso alcance está sendo feito, e a mesma ansiedade que muita gente tem, nós também temos dessa resolução. E se o meu pai estivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria afinco tentando descobrir quem foi. Perfeito. Tá bom? Acho que Obrigada. é isso. Obrigada, Lívia.